darmos início nessa noite, agora, nesse momento, com a palavra do Senhor, amém? Papai, nós te agradecemos nesse momento, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que se encontram aqui neste momento. Nós te agradecemos, papai, porque viemos aqui ouvir uma orientação do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Nos ajude, papai, a sermos instruídos pela tua palavra, que nós possamos, com o teu Espírito, o Espírito de sabedoria e revelação, andarmos, papai, com sabedoria na revelação que o Senhor traz para nós nessa noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Na última vez que nós falamos, nós estávamos refletindo sobre a nossa resposta ao Evangelho. E nós falamos que, lá em Marcos nós lemos que Jesus fala, o primeiro convite de Jesus não é um convite que tem como a gente dizer sim ou não, mas é um convite que ele nos chama a nos rendermos. Porque Jesus, a primeira coisa que ele fala lá em Marcos é: arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, quando Jesus ele fala isso, ele exige de nós uma resposta. Não tem como nós simplesmente falarmos: eu não quero me arrepender. Não tem como. Você precisa se arrepender, seja você bonzinho ou seja você mau. E Jesus ele faz esse convite, ele nos convida ao arrependimento. E como nós vimos, uma verdadeira conversão, ela envolve 4 aspectos, que é o arrependimento, a fé, a confissão e a obediência. Hoje nós vamos focar e falar um pouco sobre o arrependimento. O que é o arrependimento segundo a Bíblia? E nós vamos ver alguns exemplos de arrependimento. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos sobre o que é arrependimento. Daqui a pouco nós vamos ler bastante texto bíblico falando sobre o arrependimento. E a primeira coisa, quando a gente pergunta sobre o que é um arrependimento, a primeira coisa as pessoas às vezes pensam que é uma tristeza, ou algum tipo de remorso, ou algum tipo de culpa. Essas coisas podem fazer parte do arrependimento, mas não necessariamente elas são o arrependimento em si. Por quê? A gente vê, por exemplo, um homem que teve o seu momento de remorso, foi Judas. A Bíblia fala que ele ficou profundamente angustiado e com tudo aquilo ali que ele tinha feito contra o Cristo. Só que ele não se volta para a cruz, ele simplesmente ficou com remorso daquilo ali que ele fez, voltou ao templo, e o que ele faz? Joga as moedas e pronto, não teve arrependimento. O arrependimento também, ele não é apenas uma mudança externa. O arrependimento, ele não é também uma simples mudança externa. Por quê? A gente vê muitas pessoas que elas não vieram para Jesus, mas elas param com algum tipo de vício, elas param com algum tipo de práticas que não são boas. Por quê? Às vezes por pressão, às vezes por conta do médico, às vezes por problema de saúde. As pessoas mudam suas práticas, mas não quer dizer que elas se arrependeram daquilo que elas fizeram. Então hoje a gente vai ver sobre o arrependimento. E o arrependimento, ele é uma transformação interior. Repita comigo: arrependimento é uma transformação interior que resulta numa nova direção de vida. Vamos lá para Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos ver o primeiro texto que a Bíblia nos fala sobre o que é o arrependimento. Amém? Isaías 55, versículo 7. Olha o que a Bíblia fala: que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Aqui a gente vê no primeiro texto Isaías fazendo um convite para o povo de Israel,
fazendo qual convite para o povo de Israel? Mudar a sua conduta. O primeiro aspecto que Isaías coloca é um aspecto de mudança externa. Olha o que Isaías coloca: que os perversos mudem o seu caminho. Então, o primeiro resultado de um arrependimento está nessa mudança externa que Isaías coloca para nós. O resultado de pessoas más, pessoas que praticam coisas más contra Deus, mudando os seus caminhos. E nós vemos também um segundo aspecto, que é: removam versículo 7, que eles se voltem para o Senhor, para que eles tenham misericórdia. O versículo: que os perversos mudem a sua conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Essa versão está diferente. Que renovem os seus pensamentos de fazer o mal. Aqui na versão NVT está falando: deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Então Isaías ele vai falar, além da mudança externa que nós precisamos ter, Isaías também vai falar da mudança interna que nós precisamos ter. As pessoas que praticam o mal, elas não devem somente parar de fazer o mal, elas têm que ter uma mudança de mente também, mudando o seu pensamento para outro pensamento. Isaías também ele vai falar sobre que as pessoas se voltem para o Senhor, que é o terceiro aspecto do arrependimento que Isaías traz para nós. Não basta nós simplesmente pararmos de fazer coisas erradas, não basta você simplesmente parar de pensar em fazer coisas erradas. Você e eu, nós precisamos nos voltar para o Senhor. O aspecto do arrependimento, segundo a Bíblia, ela envolve todos esses pontos. E por que nós precisamos voltar para o Senhor? Que a Bíblia fala: Ele tenha misericórdia. O Senhor é um Senhor misericordioso. Então Ele tem misericórdia de todos aqueles que se arrependem de coração e se voltam para Ele. Isaías ele traz esse aspecto. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela significa o perdão e a restauração das nossas vidas. Então, se você quer viver uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida, você precisa passar pelo arrependimento. Porque somente através do arrependimento você vai encontrar misericórdia no Senhor, e essa misericórdia é o ponto-chave de mudança, porque o Senhor é generoso e o Senhor que transforma a nossa mente e o nosso coração. Por mais que nós possamos parar de fazer coisas, nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Nós precisamos de uma tal transformação completa. E isso é o que Isaías falou na Antiga Aliança. E agora nós vamos ver o que Pedro ele fala lá em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Jesus falou sobre o arrependimento, Isaías falou sobre o arrependimento, e agora nós vamos ver Pedro também falando sobre o arrependimento. Agora, arrependam-se e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte da pregação de Pedro. Quando Pedro está pregando, esse é um trecho da pregação de Pedro. E na pregação de Pedro, Pedro chama os homens e as mulheres ao arrependimento. Olha aqui que eu estou falando. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Pedro, ele vai focar no arrependimento. E ele vai falar claramente com as pessoas: vocês precisam se arrepender. E essa é a mensagem de Deus para nós aqui também nessa noite. Pedro aproveitou o momento e pregou sobre o arrependimento, e nós também vamos falar sobre o arrependimento. E o que significa arrependimento?
Arrependimento no grego significa metanoia. Repita comigo, metanoia. Metanoia. O arrependimento no grego significa literalmente mudança de mente, mudança de direção. É uma mudança do coração. Quando Pedro fala com as pessoas, arrependam-se, todo mundo naquele contexto entendia o que significa arrependimento. Arrependimento no grego, que Pedro e aqueles homens, eles entendiam o que Pedro estava falando. E Pedro estava falando com eles, arrependam-se. É o mesmo Deus está falando com vocês. Mudem de mente, mudem de coração, mudem de direção. Esse é o arrependimento. E nós precisamos ter essa mudança na nossa mente, no nosso coração, na direção da nossa vida. Nós precisamos passar pelo verdadeiro arrependimento. Por quê? Esse arrependimento que Pedro está nos chamando não é um arrependimento somente de remorso, onde você muda algumas coisas, para de fazer algumas coisas. Pedro está nos convidando a mudar totalmente a direção da nossa vida, a rota que nós estamos vivendo. E a Bíblia tem vários exemplos de como que isso funciona na prática. Nós vamos daqui a pouco falar sobre esses exemplos. Só que Pedro, ele não para por aí. Ele não só chama os homens para se arrepender. Quando Pedro fala com as pessoas, Leandro, você precisa mudar a sua mente, mudar o seu coração, mudar a direção da sua vida. Só que Pedro não deixa isso aberto para você procurar qualquer direção. Pedro, ele coloca muito claro: voltem-se para Deus. Pedro, ele chama os homens e as mulheres a se arrepender, a mudar de direção, a mudar de mente e de coração. Só que Pedro também, o que ele fala? Olhem para Deus, voltem-se para Deus, virem o seu coração, a sua mente, a direção da sua vida para Deus. Então, quando a Bíblia nos convida ao arrependimento, a Bíblia nos convida também a nos voltarmos para Deus. Porque somente quando nós olhamos para Deus e voltamos o nosso coração, a nossa mente, a direção da nossa vida para Deus, nós podemos ter um verdadeiro arrependimento e podemos ser curados e sarados em tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. Você não consegue viver uma transformação, um arrependimento, se você não se voltar para Deus, se você se voltar para outras coisas. Porque somente quando nós nos voltamos para Deus e olhamos para Deus, nós saímos da escuridão da nossa vida. A Bíblia fala que somente Deus, Ele é caminho, somente Deus, Ele é luz para nós. Então, quando Pedro nos convida ao arrependimento, ele nos convida também a fazer o quê? A nos voltarmos, a nós olharmos para Deus. Porque somente Deus tem direção para as nossas vidas. Somente Deus, Ele consegue nos dar uma direção nova. E aí Pedro, no versículo 20, passa para o versículo 20, Pedro fala do resultado do arrependimento. Quando eu e você passamos pelo arrependimento, Pedro fala qual que são os resultados desse arrependimento. Olha o que Pedro fala, no versículo 19 primeiro. O primeiro resultado está no versículo 19. Para que os seus pecados sejam apagados. Quando a gente observa isso aqui, quando a Bíblia fala sobre apagar os pecados, é quando a dívida é paga. A dívida foi paga, então os seus pecados, eles foram apagados, eles foram rasgados. Quando nós passamos pelo arrependimento, voltamos o nosso coração para Deus, olha o que Pedro fala. Qual que é o resultado disso? Para que os seus pecados sejam apagados. A ideia original, quando Pedro escreve isso para as pessoas, quando Pedro está falando isso para as pessoas, é o cancelamento de todas as suas dívidas contra Deus. Todos os pecados que você tinha contra Deus foram agora apagados, foram acabados. E somente quando você passa pelo arrependimento, você consegue viver esse resultado. E o segundo resultado que Pedro coloca, está no versículo 20, olha o que Pedro fala. Então,
da presença do Senhor virão tempos de renovação. Glória a Deus. Aí entra aquilo que nós falamos há uns dias atrás. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O que Jesus fala para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas? Venham a mim. E Pedro, ele não tira isso do nada. Porque quando Pedro fala, olhem para Deus, voltem o seu coração para Deus, voltem a sua vida para Deus. É somente quando nós voltamos a nossa vida para Deus, nós teremos o quê? Tempo de quê? Renovação. Nós teremos tempo de refrigério. Nós teremos um tempo novo nas nossas vidas. Somente quando nós nos viramos para Deus. Somente quando você para de pecar. Somente quando você se arrepende, vira o seu coração para Deus, você começa a viver tempo de descanso, tempo de paz, tempo de renovação da sua vida. Não existe outra maneira de você viver uma vida em paz, uma vida de descanso, uma vida de renovação, se não for com o seu coração virado para Deus, se não for com a sua vida alinhada com Deus. Não tem como. Somente quando nós olhamos para Deus, nós vamos receber descanso. E Jesus fala sobre isso, que Ele é o nosso descanso. Então, por isso que quando Jesus nos convida, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei alívio, eu lhes darei descanso. É esse descanso aqui que nós estamos esperando. E é esse descanso que nós vamos receber à medida que nós passamos pelo arrependimento verdadeiro. Amém? Somente o arrependimento, ele traz alívio para todas as nossas almas cansadas. Somente o arrependimento, ele abre espaço dentro de nós para coração e mentes cansadas. E eu sei que hoje, devido a tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós vivemos cansados e sobrecarregados. E nós precisamos nos arrepender por conta do nosso estilo de vida. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós estamos vivendo, para que nós possamos viver tempo de renovação, tempo de alívio. Nós precisamos passar pelo arrependimento, amém? Tanto no livro de Atos, que nós acabamos de ler, tanto em Atos e em Isaías, os dois falam sobre o abandono do pecado. Os dois textos vai falar sobre mudar de direção, mudar o caminho, apagar as dívidas, ser perdoado. Os dois textos falam sobre isso. Os dois textos também, eles falam sobre se voltar para Deus. Tanto Isaías vai falar sobre buscar a misericórdia do Senhor, quanto Pedro vai falar sobre encontrar descanso no Senhor. Então o arrependimento, ele é muito sobre nós pararmos de fazer o que nós estamos fazendo, mas não simplesmente parar de fazer, mas nós nos voltarmos para Deus, nós mudarmos de direção, mudarmos de rota. Por isso que o arrependimento, ele é quando você compreende que você precisa mudar o rumo da sua vida. Só que você não faz isso sozinho. Muitas das vezes nós queremos mudar o rumo da nossa vida, e muitas das vezes nós podemos até parar de fazer coisas, nós podemos parar de fazer muitas coisas, mas se você tenta mudar o rumo da sua vida e não vira a sua vida no rumo de Deus, não vai adiantar. Uma hora ou outra, durante a crise, durante os problemas, durante a tristeza, durante a depressão, durante alguma situação da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você se volta para a velha vida. E aqui, para nós entrarmos nos exemplos bíblicos, até mesmo no exemplo que eu vou dar para os irmãos, porque, por exemplo, quando a gente está falando sobre o arrependimento, é essa mudança de vida. Imagine que você está em um caminho, andando naquela direção, e aí Deus te convida ao arrependimento.
E muitas pessoas pensam que se arrepender daquilo que você fez, ou faz, ou vive, é simplesmente você parar de fazer o que você está fazendo. Mas, imagine comigo, se você estava andando em um caminho para o pecado, você estava indo fazer aquilo que você tanto gosta, e que é pecado talvez, e você para de fazer o que você estava fazendo, a quantos passos você está para voltar para aquilo ali? Está dando para vocês me entenderem? Você estava num caminho sem a direção de Deus, caminhando todos os dias e fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, pecando. E quando você arrepende e para, é ótimo, faz parte parar. Faz parte você parar de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Só que, quantos passos faltam para você chegar e fazer aquilo que você queria? Às vezes você, em um período da sua vida, você está forte. Você fala, não, eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso é errado, Deus não gosta disso, eu não vou fazer. Só que no dia que você está mal, no dia que você não está legal, você começa a flertar e olhar aquilo ali novamente. Engraçado, se eu só chegar mais perto, mas e se eu tocar? E se eu ver? E se eu falar? Você fica muito próximo se você somente para. Por isso que quando a Bíblia fala sobre arrependimento, ela não está nos falando simplesmente para nós pararmos de fazer algo errado. A Bíblia nos chama, pare de fazer o que você faz e agora volte-se e siga para Deus. Volte-se para Deus. Esse é o arrependimento que a Bíblia nos chama. Por quê? Quando você para, muda de rota e vai agora para a rota de Deus, a cada dia mais você vai se distanciando do pecado. A cada dia mais você vai se distanciando daquilo que te afasta de Deus. Então por isso que nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. Mas mudar o rumo da nossa vida não é coisa da nossa cabeça. Porque às vezes, esses dias para trás, estávamos no serviço, e uma pessoa falando que ela tinha várias relações ilícitas com pessoas. Relações sexuais ilícitas com pessoas. Aí o pessoal falando com ele, e tal, e brincando com aquela conversa lá do serviço lá, e nós ouvindo. Aí ele falou, não, eu parei, antes eu tinha 12, agora eu estou só com 7. Eu parei. Ele não parou, só diminuiu a conta. Então, arrependimento não é se você simplesmente parar, diminuir, não é arrependimento, é você mudar totalmente a direção daquilo. E a gente vai ver, o primeiro exemplo bíblico é Zaqueu. Lucas 19, todo mundo conhece a história de Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu? O baixinho que subiu na árvore. Tem muita gente, né? Mas vamos lá, vamos ler a história de Zaqueu rapidinho, para os irmãos compreenderem. Um homem que viveu uma vida e recebeu o arrependimento de verdade. Lucas 19, versículo 1. Nós vamos ler até o 10, hein, gente? A história de Zaqueu é bem curta. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. O que Zaqueu era? Chefe dos cobradores de impostos. Vamos lá. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu
levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Glória a Deus, aleluia. Essa daí é a história de Zaqueu, e a gente vê claramente um homem que viveu arrependimento na prática. Por quê? Lembrando para os irmãos, Zaqueu era um homem judeu, e ele não era simplesmente um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Imagina então, na nossa sociedade hoje, uma pessoa que todos os meses iria lá para pegar uma parte de tudo aquilo que você ganhava. Zaqueu era esse homem, que todos os meses você tinha que vir até ele e dar para ele parte dos lucros de tudo aquilo que você ganhava. Desde aquela época até hoje, uma pessoa dessa não é bem vista. Ninguém gostava de Zaqueu, ninguém. As pessoas odiavam cobradores de impostos. E aí o que acontece? Zaqueu, o que ele faz? Ele tenta ver Jesus. Quando ele tenta ver Jesus, ele é muito baixinho, ele sai correndo e ele vê uma figueira brava. Ele vê uma árvore bem grande e ele sobe nessa árvore. Aí já começa o primeiro constrangimento na vida de Zaqueu. Porque para Zaqueu ver Jesus, ele teria que fazer uma coisa que é vergonhosa. Na nossa atualidade não é vergonhoso se você precisar subir em uma árvore. Mas para uma pessoa da alta sociedade, que Zaqueu era, uma pessoa muito rica, tendo que subir em uma árvore, é uma humilhação, é vexatório, é uma coisa horrível e é ridícula. Um homem da alta sociedade sai correndo e sobe em uma árvore, e ele passa por esse vexame de subir em uma árvore. Então Jesus, como profeta de Deus que ele era, Jesus caminhando, quando Jesus chega perto da árvore, o que Jesus fala? Olha para Zaqueu e chama ele pelo nome: Zaqueu, desce da árvore, eu vou ficar na sua casa hoje, eu vou me hospedar lá na sua casa. Zaqueu, o que a Bíblia fala? Ele desce depressa e vai com Jesus para a casa dele para hospedar Jesus. A transformação e aquilo que Zaqueu já estava vivendo pelo desejo de ir até Jesus, o desejo de conhecer Jesus, o que acontece? Jesus não precisou falar muita coisa com ele. Zaqueu, ele se levanta no versículo 8, né? O povo tudo falando que Zaqueu era pecador, Jesus foi ficar na casa desse pecador, as pessoas comentando isso. Zaqueu, ele se levanta enquanto isso, porque Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, o arrependimento atingiu Zaqueu por dentro. Zaqueu se levanta no meio daquela multidão, imagina quantas pessoas estavam ali. Zaqueu pega e fala o quê? Jesus, eu vou fazer o quê? Eu darei a metade de tudo o que eu tenho para os pobres. Eu darei a metade de tudo o que eu tenho para os pobres. Mas aonde que fica o arrependimento nisso aí que está acontecendo? Calma que vocês vão entender. E já Zaqueu continua. E se eu explorei alguém, e se eu cobrei dinheiro a mais de alguém, eu vou devolver agora 4 vezes mais. Aleluia. E aí, aonde que fica o arrependimento nisso aí que Zaqueu viveu? Zaqueu era tido como um ladrão, por conta que os cobradores de impostos, o nome que eles tinham era nome de ladrão, porque eles roubavam e extorquiam e exploravam as pessoas. Portanto, que era simples. Se Roma mandava cobrar 1, eles
eles podiam cobrar 2, cobrar 3, não importa. Quanto que eles cobravam, não importava. Roma queria a parte dela e o cobrador cobrava o quanto que ele queria. E Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então, traduzindo, Zaqueu era o chefe dos ladrões. E quando a Bíblia fala que o arrependimento vem até a vida de Zaqueu, Zaqueu fala assim: eu parei de roubar, Leandro, eu não roubo mais. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar para os pobres. Agora eu vou dar tudo, metade de tudo aquilo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Só que eu não vou fazer só isso. Eu não simplesmente vou dar, porque as pessoas poderiam pensar: mas está vendo? Ele está dando daquilo que ele roubou. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. De acordo com o que a Bíblia fala lá no livro de Deuteronômio, lá no livro da lei. Restituiu 4 vezes mais a todas as pessoas que ele tinha roubado. O arrependimento, ele não é simplesmente Zaqueu parar de roubar as pessoas. Zaqueu poderia ter falado: Jesus, a partir de hoje eu não vou roubar mais ninguém. Eu vou cobrar o imposto do jeito que Roma pede. Eu não vou roubar mais ninguém. Zaqueu não é isso que é o arrependimento. Zaqueu fala: a partir de hoje eu não vou roubar mais ninguém. E a partir de hoje eu vou dar para as pessoas. Eu vou abençoar as pessoas. Então o arrependimento não é só quando eu e você paramos de fazer alguma coisa. O arrependimento é quando nós começamos a fazer coisas ao inverso daquilo que você fazia. O arrependimento agora é quando você faz coisas diferentes daquilo que você fazia. Não é só quando você para de fazer as coisas. Vamos ver mais um exemplo. Aleluia. Lá em Atos capítulo 16. Lá em Atos capítulo 16, versículo 23. Aqui a gente vai ver mais uma história de um homem. Esse homem é o carcereiro da prisão que recebeu o arrependimento e viveu o arrependimento. O contexto aqui, Paulo estava pregando, as pessoas se revoltaram, o chefe da cidade mandou que o carcereiro mandou que o soldado tirasse as roupas de Paulo e o chicoteasse e o prendesse. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui, ó. E aí vamos ver sobre esse homem, o carcereiro lá de Filipos. Atos capítulo 16, a partir do versículo 22, por favor. Troca 22. Olha aí essa história. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com vara. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro, é esse momento aqui que a gente vai ver o arrependimento dele. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde prostrou-se tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus
você e a sua família serão salvos. Então, pregar a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Glória a Deus, aleluia. Mais um versículo, o 34. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Mais uma história de um homem que viveu também um arrependimento verdadeiro. Por quê? O carcereiro, muito provavelmente, ele também sendo da guarda, ele era um homem que ajudou, ou talvez foi o que açoitou Paulo. Agora você imagina, ele foi uma das pessoas que bateram em Paulo. E aí, quando acontece o terremoto, ele fica assustado. Naquele momento, ele já ia se matar. E Paulo fala com ele: não se mate, nós estamos todos aqui. Ele, aterrorizado com aquilo tudo que estava acontecendo, vai até Paulo, pega Paulo e Silas, leva eles para fora e fala o que com ele? Como que eu faço para ser salvo? Como que eu faço agora para receber essa salvação? Aí Paulo fala: você creia no Senhor Jesus, você e a sua casa, e todos serão salvos. E ele crê nisso. E quando ele crê nisso, um homem soldado, um homem forte, feito para bater nas pessoas e matar pessoas, era esse homem. Esse homem que acorrentou Paulo, prendeu ele lá no fundo da prisão, preso no tronco. Esse homem forte, mau, o que ele faz agora? A Bíblia fala que ele, no versículo 33 para mim, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as suas feridas. Um homem que era feito para bater nas pessoas, era treinado para açoitar, para espancar pessoas, igual ele espancou Paulo. Sabe o que esse homem estava fazendo tarde da noite, quando ele se arrepende e ele vive o arrependimento? Cuidando de Paulo e Silas, lavando as suas feridas. Um homem que era feito para machucar pessoas, agora ele estava curando feridas. O arrependimento não é só quando o carcereiro fala: eu não vou mais espancar pessoas como eu espancava. Não é somente você parar, é quando você faz o contrário. Agora você lava as feridas das pessoas, quando você cuida das pessoas. Então, o verdadeiro arrependimento, para nós finalizarmos aqui, meu irmão, o arrependimento verdadeiro, na semana que vem nós vamos continuar falando sobre o arrependimento. Não é só quando eu e você paramos de fazer alguma coisa que nós fazíamos. O arrependimento é quando nós mudamos a direção da nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que estava afogada na pornografia, quando ela se arrepende, o que acontece? Ela vai passar a olhar os homens e as mulheres com outros olhos, com os olhos de amor, com os olhos de compaixão. Aleluia. Pessoas que roubavam, o que a Bíblia fala? O que você deve fazer? Parar de roubar, trabalhar com as suas mãos para ajudar o próximo. Na semana que vem nós vamos ver mais exemplos sobre isso e ver como que o arrependimento ele se traduz realmente no dia a dia das nossas vidas. Como que o arrependimento ele nos transforma. Amém? Então, para mim finalizar nessa noite, o arrependimento é quando você para de fazer o que você estava fazendo
mas você tem uma metanoia, você tem uma mudança de mente, de coração e de direção. Você para de fazer aquilo que você estava fazendo e agora você muda totalmente a sua vida em direção a Deus, fazendo tudo ao contrário daquilo que você fazia. Então, todos nós precisamos passar pelo arrependimento. Seja você que faz coisas legais, coisas boas, ou seja você que faz coisas más. Nós todos precisamos passar pelo arrependimento. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Papai, nós te agradecemos nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor nessa noite nos chama ao arrependimento. O arrependimento, ele é o primeiro aspecto do Evangelho do Senhor. Jesus Cristo nos chama nessa noite a arrependermos, a nos arrependermos. Jesus Cristo nos chama a pararmos de fazermos tudo aquilo que nós estávamos fazendo e voltar o nosso coração para Ele. Assim seja, meu Deus. Papai, que homens e mulheres nessa noite possam voltar o seu coração para o Senhor. Que homens e mulheres que estão cansados e sobrecarregados por conta do pecado possam receber alívio nessa noite, possam receber o arrependimento que vem do Senhor, para que vivamos, papai, um tempo de renovo, para que possamos viver um tempo de restauração, para que possamos viver um tempo de paz, em meio a tanta correria, em meio a tantas coisas que estamos vivendo, papai. Nos dê um refrigério, nos dê um tempo de paz. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Que na próxima semana, papai, o Senhor possa continuar nos guiando para aprendermos mais sobre o verdadeiro arrependimento. Arrependermos e voltarmos para o Senhor. Voltarmos o nosso coração e a nossa vida para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos ter um momento muito importante também, de culto ao Senhor, que é o momento onde nós dizimamos e ofertamos. Tudo isso que está acontecendo aqui, tudo isso que acontece, é por conta das nossas contribuições. Então, que você seja fiel ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque a casa do Senhor, ela precisa das manutenções. Assim como você cuida da sua casa, você que faz parte dessa família, ajude a cuidar com seus dízimos e com as suas ofertas. Amém? Então, ali atrás nós temos o QR Code, aqui também nós temos o QR Code, nós temos os envelopes ali, eu vou colocar o ofertório aqui também. Amém? Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que ofertaram e contribuíram para a manutenção de tudo isso que acontece aqui na casa do Senhor. Que o Senhor levante homens e mulheres que são fiéis ao Senhor e contribuem com parte daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para a manutenção da tua obra. Nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de sermos generosos na tua casa, cuidando da obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento também, nós vamos ter um momento de clamor ao Senhor, um momento de intercessão pela vida das pessoas que precisam passar pelo arrependimento, pela vida das pessoas que precisam se arrepender e viver um novo de Deus, de voltar o seu coração, a sua vida para o Senhor. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos realmente fazer essa oração. Nós precisamos mesmo pedir ao Espírito Santo que nosso coração esteja quebrantado, sem resistência, porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos de um posicionamento totalmente diferente. Eu gostaria de chamar você que quer experimentar algo novo de Deus, e essa aqui à frente, passa aqui, para que nós possamos orar juntos aqui. Você que não quer entregar o ano a Deus do mesmo jeito que você começou ou do jeito que você está, mas você quer
experimentar algo transformador de Deus. Aleluia. Deus te dando autoridade, dando de Deus Glória a autoridade Deus. para falar não, né? Não para aquilo que entristece o coração de Deus. Se Amém. você tem esse desejo aqui, talvez você tenha negligenciado a oração, você tenha negligenciado a leitura bíblica, você não tem orado, você não tem clamado, você não tem jejuado, mas você hoje quer um posicionamento diferente com Deus. Vem aqui que nós vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? É para aqueles que realmente reconhecem no individual a necessidade de uma entrega, de um compromisso, de uma renovação de pacto, de aliança com Deus. E nós queremos pedir a Deus que nos ajude aqui nesta noite. Aleluia, vamos estar orando. Você vai ser ungido aqui, né? Em suas mãos, na sua testa, para que Deus te